nossos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma notícia que, sério, eu não tô acreditando da forma que ela tá sendo noticiada, parece assim um absurdo, que é sobre a confirmação de Coringa 2. Calma, não foi confirmado e a gente vai discutir todos os pontos no vídeo de hoje. Então, olha, pra você ficar por dentro de todas as novidades dos filmes e das séries, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades em primeira mão para vocês. Aqui tem playlist de final explicado, teoria, análise e muito mais. Nessa quarta-feira, o The Hollywood Reporter postou uma matéria falando sobre a possibilidade de ter uma continuação de Coringa 2, porque o Todd Phillips estava em negociação com a Warner desde outubro, ou seja, o mês de lançamento do Coringa, que foi um sucesso. Recentemente ele atingiu a bilheteria de $1 bilhão, e é lógico, né, quando a gente vê essa arrecadação, a gente começa a pensar na possibilidade de ter uma expansão sobre aquela obra. Afinal, ela deu super certo, mas qual que é a problemática de toda essa história? Que é como está sendo noticiado isso. Teve matéria que já falou que foi confirmado, teve gente que falou que o Joaquin Phoenix já está confirmado por questões de contrato, porque ele fez o primeiro, e não é bem assim. Segundo a matéria original do The Hollywood Reporter, uma fonte disse que o Todd Phillips estava em negociação com a Warner porque ele teria supostamente pedido para fazer a origem de todos os personagens da DC, que obviamente a Warner negou. Só que essa negociação ela deu continuidade e o diretor pediu que ele conseguisse fazer pelo menos mais um filme da DC. É válido ressaltar que quando ele fala sobre mais uma história da DC, não necessariamente se fala de uma sequência, mas nessa matéria também aponta que o Todd Phillips está negociando com a Warner a possibilidade de uma sequência de fato do Coringa e que ele estava solicitando que tivesse o mesmo escritor, o mesmo roteirista, que é o Scott Silver. E assim, como eu falei no início do vídeo, né, parece bem conveniente, afinal acabou de bater a bilheteria aí de $1 bilhão, que ninguém estava esperando, mas a gente também tem que lembrar que o filme inicialmente era um filme singular, era uma história redonda, e eu acho que tem outras questões que a gente tem que pensar sobre essa matéria também. Como, por exemplo, a matéria ter sido escrita em cima de uma fonte. A gente sabe que essas matérias que uma fonte confirmou, a gente não sabe necessariamente quem é essa fonte. De fato, às vezes concretizam, mas muitas das vezes quando a fonte falou alguma coisa, nem sempre é o que acontece. E depois ainda saiu uma matéria no Deadline falando que um insider, alguém de dentro, disse que essas reuniões nem nunca aconteceram. Então entende essa história? Fica insider, fonte, insider, fonte. E assim, é super natural que os jornais eles reportem que uma fonte confirmou, porque afinal ainda é notícia, mas não foi uma matéria feita pelo jornalista ou entrevista, o Todd Phillips falou isso ou coisa assim, e é válido ressaltar isso, né, porque nem o Todd Phillips e nem a Warner confirmaram, mesmo que esteja em negociação de fato. É lógico que eles vão segurar para não gerar uma expectativa, porque pode acontecer mil coisas, que nem aconteceu com o filme do Batman, sai, entra um e sei lá, vira uma bagunça que nem foi noticiado, mas beleza, tá tudo certo, vamos focar no que tá certo. Mas eu sempre gosto de confirmar as coisas quando a própria distribuidora tá falando, não quando um jornalista, inclusive, tá falando, mesmo que seja um jornal de respeito, assim, sabe? Porque é que nem quando eu fiz os vídeos de Stranger Things, a gente sabia que teria uma possível quarta temporada, mas não tava certo ainda. Eu só confirmei pra vocês aqui no canal quando a Netflix confirmou. E mesmo que o Todd Phillips feche um acordo com a Warner, não necessariamente significa que ele vai fazer uma sequência do Coringa, mas pode ser outro filme da DC, que nem eu falei lá no início do vídeo. E sinceramente eu gostaria de ver outro filme da DC com o Todd Phillips e sobre o olhar dele. E mesmo que ainda a negociação seja sobre um outro Coringa, a sequência do Coringa, a gente ainda tem que pensar se o Joaquin Phoenix iria aceitar, porque a gente vê que o ator ele não deu continuidade a outros personagens. Se eu não me engano, o Coringa seria o primeiro aí que ele faria uma sequência, e ele já deu a entender que ele não faria um filme por bilheteria. Eu sei que a grande motivação, nossa, tem o dinheiro por trás, mas ele já deu entrevista falando que ele acha bobagem você fazer uma sequência só porque o filme foi bem, mas sim quando tem uma grande história por trás, e assim ele aceitaria talvez fazer. Ele já deu outras entrevistas também falando que ele conversou com o Todd Phillips, que tinha outras coisas que eles poderiam explorar ali com a história do personagem, mas a gente tem que ver o roteiro final. Será que quando tiver o roteiro final o Joaquin Phoenix vai aceitar de fato fazer esse filme? E tipo, ele não tem nada contratual pra ele fazer uma sequência, isso tudo é conversado desde o início, que nem eu falei, Coringa foi um filme fechado pra ser um filme único, então o contrato dele provavelmente foi nessa questão aí de fazer esse filme, que é bem diferente, por exemplo, do Tom Holland, quando deu todo aquele problema de Marvel e Disney e Sony, etc. A gente
viu que no final o acordo fechou lá dele ter mais um filme, e se eu não me engano mais uma ou duas participações, eu acho que foi uma participação em outro filme. Então, mesmo que ele tenha alguma participação, o Joaquin Phoenix, em outro filme, é um outro contrato que vai ser feito. E tem outro lance também, mesmo que depois saia a matéria falando que o Joaquin Phoenix fechou algum tipo de contrato com a Warner e etc, não necessariamente também significa que seja o Coringa 2. Pode ser que seja a participação do Coringa em algum outro filme da franquia, da DC. Então é por isso que eu falo, tenham muito cuidado com as fontes, sempre leia a matéria original para você ter certeza daquilo que estão falando, e também esperem a distribuidora confirmar, porque, que nem eu falei, pode ser que seja para outro filme, pode ser que não seja para uma sequência. Então o meu ponto de toda essa polêmica, se vai ter o Coringa ou não, é que a gente precisa ser mais pé no chão, existem muitas camadas, existe essa questão dessa negociação, sobre o que essa negociação tá rolando de fato, essa negociação vai ser para um filme do Coringa, e se for o filme do Coringa, o Joaquin Phoenix ele vai aceitar fazer, porque até mesmo na chamada da matéria principal, ele fala que ele gostaria de reagrupar, né, o elenco, as pessoas que trabalharam no primeiro filme, porque foi um sucesso, esse trabalho conjunto funcionou, mas não necessariamente é uma sequência. Mas deixa aí nos comentários, vocês gostariam de ver uma sequência de Coringa 2? Ou qual outro personagem você gostaria de ver sob o olhar do Todd Phillips? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!